Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e este é o meu canal. E você é muito bem-vindo. Nós vamos hoje estudar a lição de número 9, que tem por título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. O texto áureo se encontra em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Vamos observar aqui então os objetivos que temos para a presente lição. O primeiro objetivo será pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O segundo, explicar o símbolo e propósito do batismo. E a gente aprofundar um pouquinho para entender toda a simbologia que está por trás do batismo. E o terceiro, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Logo, a palavra-chave que vai nortear toda a nossa lição é a palavra batismo. Vamos aqui então a título de introdução. Então, nesta lição, vamos estudar uma importante prática da igreja, ou seja, o batismo em águas. O batismo é uma prática comum na vida da igreja. Geralmente, nas igrejas cristãs, protestantes, o batismo ele é praticado após um período chamado de discipulado, no qual o candidato é submetido a estudos referente à fé cristã, à Bíblia Sagrada, e depois dele passar por esse período de discipulado, de aprendizado, ele então solicita e pede o batismo. Veremos que a prática do batismo ela foi praticada por João Batista. Mateus nos diz isso, que João estava no deserto da Judéia e as pessoas iam até o deserto para serem batizadas por João. É uma realidade que João anunciava uma pregação voltada para o arrependimento e pregava o batismo de arrependimento. Jesus Cristo e os seus apóstolos também praticaram o batismo. Note que houve até um conflito entre os discípulos de Jesus e João em virtude do batismo. Isso aparece em João capítulo 4. E a igreja cristã primitiva também praticava o batismo. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que um dia Filipe encontra o eunuco e o eunuco, então, depois de ouvir a mensagem, vendo a água, pergunta o que lhe impedia de ser batizado. Pedro, após pregar o seu sermão após o dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas são batizadas. Contudo, a gente entende que a doutrina do batismo, a prática do batismo, ela tem sofrido alguns desvios, alguns entendimentos distintos ao longo da história, tanto no propósito quanto na forma. Assim sendo, é necessário aqui a gente falar sobre o batismo, porque há muitos cristãos que sequer sabem o que é o batismo. Nutrem dúvidas a respeito da prática do batismo, como ele deve ser realizado e como a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal no Brasil realiza o batismo. Então, a fim de proporcionar aqui um entendimento sobre esta temática, a lição então nos propõe a estudar inicialmente esta importante ordenança de Jesus. Vamos então ao nosso tópico de número 1, que tem por título Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O primeiro subtópico diz assim: o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica apostólica romana e alguns dos segmentos protestantes históricos entende o batismo como uma prática sacramental, isto é, como um sacramento. Vamos entender aqui então o que significa a expressão sacramento. A expressão sacramento, ela vem do latim sacramentum e significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que pratica. Logo, o sacramento é visto como um meio de graça. No entendimento católico romano, existem mais de um sacramento. Na verdade, são 7 sacramentos. Por exemplo, o casamento é um sacramento.
batismo é um sacramento. A ordem, né, o padre, ali, a ordem, né, é um sacramento também. A confissão, um sacramento. A extrema-unção, sacramento, e também é entendido ali como meio de graça, ou seja, que transmite graça, a unção aos enfermos, ou também chamada de extrema unção. Nesse sentido, Agostinho de Hipona, que foi um importante teólogo da igreja, que viveu ali no século IV e V depois de Cristo, introduziu na Igreja Católica o entendimento do batismo como um sacramento. Sacramento, portanto, é um meio de graça, ou seja, é algo que transmite uma graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento bíblico doutrinário define o sacramento como sendo uma graça visível de uma graça invisível. Isso na tradição católica apostólica romana. A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, não entende que o batismo seja um sacramento. Entende que o batismo seja uma ordem, uma ordenança de Jesus. Já visto que o entendimento da Assembleia de Deus é que Jesus instituiu o batismo quando, no texto áureo que lemos, disse aos seus discípulos que eles deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura e batizar estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, não temos um meio de graça, mas temos uma ordenança que se segue como consequência inevitável da pessoa que aceitou a Jesus como Salvador. Logo, o subtópico 2 diz então que o batismo não é um sacramento, mas a ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Logo, não há, portanto, no batismo um poder mágico que seja capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada exclusivamente por Cristo e quem já foi alcançado por essa graça. Logo, o batismo é algo que sucede à salvação. Diz Paulo que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com o nosso coração acreditarmos fielmente, piamente nisso, nós seremos salvos. Logo, a salvação para o apóstolo incide no ato de confessar e crer na obra expiatória de Cristo. Abraçar essa obra expiatória de Cristo e alcançar, por intermédio dela, perdão dos nossos pecados. Uma vez, então, que isso ocorre, a pessoa ela é salva. Todavia, ela, depois de um tempo, vai solicitar o batismo. O batismo, então, é um símbolo público que vai mostrar para toda a congregação que essa pessoa, de fato, morreu para o mundo e nasceu para Deus. É interessante a gente pensar ainda como que o batismo ele é administrado, tá? Nós vamos tocar nisso daqui a pouco. Fique aí, não saia não. Se você é novo aqui, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, nos ajude a fazer com que estas aulas cheguem mais longe a mais pessoas. Muito bem, o batismo deve ser administrado aos adultos. Isso é uma discussão teológica que não é recente, essa discussão teológica ela já se arrasta um bom tempo. A discussão sobre o batismo infantil. Durante o período da Reforma Protestante, ou, se a gente for fiel, dos movimentos reformadores, visto que a gente não teve apenas a reforma na Alemanha com Lutero, houve vários reformadores em países da Europa, inclusive alguns que nem mesmo tiveram contato entre si. Na maioria desses reformadores, o pensamento era que o batismo poderia ser administrado em crianças. Quem diz isso é um livro publicado pela editora Vida chamado Águas que Dividem. O batismo poderia ser administrado em criança, mas a discussão, por exemplo, que Lutero teve que resolver é se o batismo necessita de fé e ele é administrado em criança, como dizer que a criança tem fé? Por exemplo, a resposta que Lutero dá é que, como é Deus que inicia a fé no nosso coração, não tem como saber quando ele vai iniciar isso. Isso dividiu, por exemplo, o tronco das igrejas históricas com os anabatistas, por exemplo. Daí vem a expressão anabatistas, que eram aqueles que rebatizavam as pessoas que tinham sido batizadas na infância, enquanto crianças, bebês, porque eles não acreditavam que
os bebês deveriam ser batizados. No ramo católico, o mesmo Agostinho de Hipona, ele entendia que o batismo era um sacramento. E ele defendeu que o batismo deveria ser administrado em bebês, porque ele partia da ideia de que a criança nascia com o pecado original. E, portanto, para que esta criança pudesse ser salva, ser limpa desse pecado original, era necessário que a criança fosse batizada. Logo, o batismo deveria ser administrado para anular o pecado original. Evidentemente, esse entendimento do bispo de Hipona encontrou alguns problemas ao longo do desdobramento do cristianismo histórico. Quando os reformadores, então, se propuseram, ainda mantiveram a ideia do batismo infantil. Por exemplo, Calvino era a favor, Lutero também. No entanto, Calvino partia da ideia, e os presbiterianos também seguem hoje, a ideia de que o batismo não é simplesmente limpar a criança do pecado original. O batismo é uma aliança com Deus. Igrejas históricas que praticam o batismo partem do princípio que, no Antigo Testamento, o batismo ele não era realizado porque não existia ainda, mas no Antigo Testamento acontecia a circuncisão, em que o menino com 8 dias de idade ele era circuncidado. Logo, ele não decidia se queria ser circuncidado ou não. Seus pais, decidiam por ele e faziam uma aliança a Deus por ele. As igrejas históricas, presbiteriana, por exemplo, entende que o batismo no Novo Testamento substituiu a circuncisão no Antigo Testamento. E eles partem do princípio que o batismo é uma aliança com Deus. Eles são aliancistas. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, na sua confissão de fé, entende que o batismo não deve ser praticado em crianças. Por quê? Primeiro, porque a criança não tem condição de se arrepender. Ela não tem pecado. Haja vista que ela pecará, né, quando atingir uma idade de consciência. Mas ela não tem pecado enquanto bebê. Logo, ela não tem do que se arrepender. E como ela não tem do que se arrepender, ela não necessita ser batizada. A Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, ela praticará a apresentação de criança e não o batismo infantil. Logo, quando esta criança atingir a idade da razão, que ela tiver maturidade suficiente, aí sim ela vai decidir se ela pede o batismo ou não. Se discute aqui com qual idade. Tem igreja Assembleia de Deus que pratica com 12, 13, 14, tem igreja que pratica com 11, 10 anos. Isso depende, né? Um entendimento pastoral muito próprio ali daquele contexto. Mas o fato é que se espera que aquela criança tenha consciência e capacidade cognitiva para que ela deliberadamente escolha ser batizada ou não. Ok? Muito bem. Vamos aqui então para o tópico de número 2, o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e, consequentemente, ressurreição. Essa verdade ela é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, segundo o entendimento da Assembleia de Deus no Brasil, o batismo ele deve ser administrado por imersão. O ato deve fazer com que o candidato seja afundado na água, né? Que afunde ele na água, por imersão, para que transmita a ideia, ao afundá-lo completamente na água, ao levantá-lo, transmita a ideia de que aquela pessoa morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Algumas outras igrejas cristãs praticam outra forma de batismo. O batismo por aspersão, por exemplo, é quando é borrifado, jogado por 3 vezes na cabeça do candidato a água. Isso é batismo por aspersão. Então, o candidato recebe a água 3 vezes na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Assembleia de Deus entende que desde os primórdios do cristianismo se praticava o batismo por imersão. E por isso entende que deve se manter o batismo por imersão. Haja vista que o próprio significado da palavra baptizo seja mergulhar.
E ao imergir uma pessoa, né, e submergi-la, ou seja, afundar e levantar essa pessoa, transmite muito bem a ideia da morte e da ressurreição. Cabe aqui, então, inicialmente, dizer uma coisa. O cristianismo primitivo, sobretudo aqui no século II, precisou lidar com uma maneira um tanto quanto peculiar do que estava acontecendo naquele tempo. Eles precisaram resolver algumas coisas como a prática dos itinerantes, o ritual da ceia e também o batismo. Então surge um documento por volta do ano 125 depois de Cristo, chamado de Didaquê. O Didaquê era um documento que servia para resolver essas questões. E o Didaquê propõe sobre o batismo o seguinte: havendo água em abundância, ou seja, não havendo falta de água, faça o batismo por imersão, afunde o fiel e depois levante-o. Só que o Didaquê abre uma margem, uma brecha, dizendo que, em caso de falta de água, o batismo poderia ser administrado por aspersão, jogando água 3 vezes na cabeça do fiel. O fato é que, para a Assembleia de Deus, o batismo é imersão. Em águas, a pessoa é afundada, morre a velha criatura e nasce a nova criatura. Morre a velha natureza e nasce a nova vida em Cristo. Em segundo lugar, qual é o propósito do batismo? O batismo visa o testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé. Pública porque o candidato se apresenta diante da igreja e publicamente ele diz: olha, eu sou cristão. Eu abracei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus é o Deus da minha vida. E eu agora estou confessando diante de todo mundo que eu abracei Jesus como Salvador da minha história. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, ele está publicamente testemunhando a sua fé perante o mundo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou, isto é, deve saber muito bem o que está fazendo. É por isso que a Assembleia de Deus não pratica o batismo infantil, partindo do pressuposto de que a criança ela deve estar muito consciente daquilo que ela está fazendo. Ela precisa ter certeza daquilo que ela está fazendo. Logo, ela só tem condição de fazer isso quando ela atinge a idade de consciência e ela, portanto, deliberadamente, livremente, pede o batismo. O fiel precisa compreender a sua fé, precisa entender a fé que ele abraçou. Logo, o batismo na Assembleia de Deus ele é praticado para os salvos e para os convertidos, e não para salvar a pessoa. Faz o batismo porque a pessoa já é salva, não para ser salva. Bom, nesse sentido, então, há um terceiro aspecto aqui. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam o batismo. A lógica é, não há motivo para rejeitar o batismo. Não há por que rejeitar o batismo. Se o batismo é algo que sucede à conversão, que é a declaração pública de que a pessoa abraçou Jesus como Senhor, por que ela vai rejeitar o batismo? Houve uma crença medieval que o batismo limpava os pecados. Logo, era comum durante o período medieval as pessoas deixarem para ser batizadas no final da sua vida. Isso era um problema, por exemplo. Poderia morrer sem ser batizado. Não que o batismo daria a ela salvação, mas que o batismo é um ato público de demonstração de que o indivíduo foi salvo. Outra vez é a falta de convicção da fé. Tem gente que não quer ser batizado porque simplesmente não entendeu a fé e, portanto, não quer ser batizado. Uma vez que você é convicto da sua fé, frequenta a igreja, abraçou Jesus, não tem por que não ser batizado. Se não existe nada que abone a sua conduta, que prejudique, que seja problemática, por que não ser batizado? Às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Não é isso que a Bíblia diz. É claro que, uma vez que estamos em Cristo, passamos por um processo chamado de santificação, ou seja, Deus, por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santificador,
ele vai nos ajudar a cada dia a sermos pessoas melhores, a tomarmos decisões e agirmos de acordo com a sua palavra, ter domínio próprio. Mas isso não quer dizer que nós não vamos pecar. João, escrevendo sua primeira epístola, diz que se alguém disser que não tem pecado, esse alguém é mentiroso. Então nós pecaremos, porque o pecado, infelizmente, faz parte de nossa natureza. Natureza herdada de Adão, natureza inclinada ao pecado. O batismo, ele é um ato público, mas não quer dizer que após o batismo a pessoa não falhe. Ela pode até falhar, porém João escreve que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Logo, consciente dessas implicações, se você aceitou Jesus, abraçou o Evangelho, não tem por que você não ser batizado. Muito bem, vamos aqui então para o tópico de número 3. A fórmula e o método do batismo. A fórmula trinitária do batismo. Então, durante a grande comissão, quando Jesus estava comissionando os seus discípulos, Jesus orientou seus discípulos dizendo, o texto áureo, Mateus 28, 19, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma trinitária do batismo. Isso porque esse texto cita as 3 pessoas da Trindade. Logo, o batismo deve ser administrado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Note que nós temos um único Deus, mas esse Deus manifesta-se em 3 pessoas. É um único Deus, em essência, mais 3 pessoas. Eu sei que entender a Trindade é um tanto quanto complicado, mas não é contraditório. A gente tenta usar algumas metáforas para nos auxiliar no entendimento da Trindade. Mas a melhor metáfora que eu já vi foi a metáfora proposta por Norman Geisler, quando ele diz que a metáfora da Trindade é 1 elevado ao cubo. O que é 1 elevado ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Nós temos 3 uns, que no final é 1. Isso é a Trindade. É um Deus em 3 pessoas. Logo, a determinação de Jesus é que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como na bênção apostólica, Paulo cita o Filho, o Pai e o Espírito Santo. O Novo Testamento é trinitário por natureza. Embora não exista na Bíblia a expressão trindade, haja vista que ela foi usada pela primeira vez por Tertuliano, a expressão trindade é bíblica e deve ser encarada dessa maneira. A fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a forma trinitária. Há grupos que simplesmente praticam uma doutrina modalista e, portanto, um entendimento errado, errôneo da Trindade. O que propõe o modalismo? Propõe que é um Deus que se manifestou de maneira distinta ao longo da história. Então, no Antigo Testamento se manifestou como Pai, no Novo Testamento como Filho e agora como Espírito Santo. Mas esse tipo de entendimento é um problema, porque nitidamente, por exemplo, no batismo de Jesus, a gente vê a manifestação dos 3. A Bíblia diz que Jesus está sendo batizado por João e quando ele sai da água, o céu se abre, desce o Espírito como forma de pomba e uma voz que sai do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Logo, algumas tradições, sendo unicistas, batizam em nome apenas de Jesus Cristo, tomando como suporte alguns textos da Bíblia. Contudo, a gente deve levar em conta a fala do próprio Jesus. Foi Jesus quem ordenou, foi Jesus quem direcionou, foi Jesus quem falou que deveria ser praticado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Vamos aqui então para o subtópico de número 3. Imersão. O método que usamos para o batismo. Convém dizer que não há registro no Novo Testamento do batismo por aspersão. E, de fato, não há. Todas as vezes que aparece o batismo no Novo Testamento, dá-nos a ideia de que esse batismo está sendo praticado por imersão, em que o candidato ele tem o seu corpo completamente afundado na água. Além disso, a Assembleia de Deus entende que a palavra baptizo, que é a palavra grega para batismo, possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto dentro da Bíblia quanto fora do contexto bíblico.
Logo, o fiel deve mergulhar, deve ser afundado. A Assembleia de Deus ainda propõe que vários textos indicam a imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Da mesma forma que foi batizado Jesus ali por João no Rio Jordão. João capítulo 3, versículo 23, diz que aonde João praticava o batismo, havia muita água. Ora, se ele praticava por aspersão, por que havia muita água? O que dá-nos a entender que ele imergia os candidatos. Dito isso, então, vamos aqui à nossa conclusão. Estudamos nessa lição que nós procuramos abordar as questões mais relevantes relacionadas ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha o batismo a atribuição de salvação, porque o batismo não salva ninguém, alguns entendem erroneamente isso a partir daquilo que Jesus disse. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Primeiro é crer, primeiro é abraçar, primeiro é se converter. O batismo é uma consequência à salvação, é uma consequência da conversão. Tá? Então, fique claro isso, o batismo não salva. Quem salva é Cristo, é confessar Cristo, é depositar fé na obra redentora, expiatória de Cristo. No entanto, o batismo é uma prática que deve ser levado a sério, porque por meio do batismo nós nos identificamos com Jesus Cristo e demonstramos publicamente que morremos para o mundo e nascemos para Deus. Com o batismo, portanto, nós temos aquilo que é chamado de profissão de fé. Amém? Dito isso, então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, você pode sim nos ajudar. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, curta, e se não for te pedir muito, se inscreva em nosso canal. Quando você curte, quando você comenta, o YouTube entende que o vídeo é relevante e então entrega esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.